Quem recebe auxílio-doença vai receber aposentadoria por invalidez? Eu acredito que é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui nos comentários desse canal, uma dúvida que a maioria das pessoas que conseguem esse benefício, seja na justiça ou através do INSS, passando pela perícia médica, as pessoas têm essa dúvida. Eu recebo o auxílio-doença, será que eu vou ter que esperar até o fim do auxílio-doença para receber a aposentadoria por invalidez? Isso transforma em aposentadoria por invalidez? Quando que eu vou aposentar? Se você também tem interesse nisso, me acompanhe até o final desse vídeo para eu poder pelo menos tentar explicar para vocês essa situação. E é claro, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Compartilhe no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui nesse canal. Eu sou o Osias Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma informação muito importante sobre INSS. Nessa segunda-feira, hoje 30 de agosto de 2021. Fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, que participam compartilhando os vídeos do canal, que deixam comentários que são muito importantes para eu poder continuar com esse trabalho. A primeira dúvida aqui, nós temos um grande problema, porque essa aposentadoria por invalidez, ela é muito difícil de você conseguir ela no Brasil de forma administrativa, ou seja, dentro do INSS. Nós sabemos que não existe como agendar um pedido de aposentadoria por invalidez. O que você agenda no INSS é uma perícia médica, e é essa perícia médica através ali do crivo, da avaliação do médico perito federal do INSS, que vai definir se você vai ter direito a um benefício por incapacidade, se você vai voltar a trabalhar, se você vai para uma reabilitação profissional, reabilitação que volta agora em setembro, se não houver nova prorrogação, vai ser exigida a partir de setembro de 2021, como informações do próprio INSS, enfim, também podendo levar ao benefício, sim, de forma permanente, né? Permanente é pelo resto da vida, que é a aposentadoria por invalidez. Chama-se agora, depois da reforma da Previdência, aposentadoria por incapacidade permanente. Acontece que dentro da lei existem brechas também, que essa aposentadoria permanente pode ser averiguada. Para ela se tornar permanente, você tem que passar por uma série de reavaliações para verificar se continua mesmo os critérios que deram origem a esse benefício. Então, ela é permanente? Sim. É pelo resto da vida? Sim. Uma das dúvidas deixadas aqui no canal. A pessoa disse, mas eu ouvi você falando que é permanente pelo resto da vida. Sim, mas desde que você passe por todas as revisões. Essa revisão é a cada 2 anos? Não. O INSS mudou a antiga aposentadoria por invalidez, atual benefício por incapacidade permanente. Segundo o novo governo, a partir de 2019, foi instituído no governo do presidente Jair Bolsonaro que a qualquer momento que o INSS decidir, pode chamar a pessoa para fazer uma revisão. Você conhece aí popularmente como o pente fino do INSS. Como eu disse, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois, vou deixar mais para o final, de um cliente do escritório que eu trabalho há 17 anos prestando serviços para advogados aqui no interior paulista. A pessoa levou toda uma pasta com documentação pedindo uma aposentadoria. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Então, o que acontece aqui no Brasil? Por que é tão difícil conseguir administrativamente dentro do INSS? Apesar de ser conhecida aí a doença da pessoa como sendo crônica, às vezes incurável, a pessoa ter um problema pelo resto da sua vida, o que acontece que o INSS não paga esse benefício se a pessoa tem o problema. O problema é que na hora da perícia, eles não verificam a incapacidade para o trabalho. É lógico que o médico está ali para fazer a parte dele, não é nada pessoal. Mas o que eu tenho que colocar para vocês aqui, de dica aqui de emergência, é que você tem que parar de tentar comprovar o seu problema de saúde, a sua doença, e sim comprovar a sua incapacidade que esse problema de saúde vai gerar para você. O erro maior das pessoas é tentar
provar que tem N problemas de saúde. E isso só atrapalha, não ajuda em nada, em absoluto. Então, apesar aí do reconhecimento de um problema que pode ser pelo resto da vida, não tem a cura, o problema é a não verificação disso na hora da perícia. Os médicos peritos verificam se aquele problema de saúde, aquela doença crônica, está incapacitando totalmente de forma permanente o segurado para o trabalho. E se eles virem aí, os médicos peritos, que a pessoa está andando, falando, que ela está respirando, deixa a pessoa recebendo somente o benefício por incapacidade temporária. Nós conhecemos aí o antigo auxílio-doença. Esse é o grande problema que nós encontramos aqui no INSS hoje. Temos exemplos de diversos segurados que ficam numa briga tentando fazer uma colocação aí dessa situação real da saúde, mas o que acontece? Eles colocam essa pessoa para receber o auxílio-doença lá para o final do ano. Se for um caso grave, como esse exemplo que eu vou dar para vocês, pode ser que deixe a pessoa receber aí por até 2 anos de benefício. Antes disso, eles não querem nem converter, ou melhor, fazer uma nova perícia, porque já tem um benefício que está ativo. Então, se você está recebendo o auxílio-doença, não tem como antes de fazer a avaliação médica reverter isso. Não existe isso dentro do INSS. Não tem como pedir aposentadoria, nem no INSS e muito menos na Justiça, porque existe um benefício ativo. E nós sabemos que para entrar na Justiça hoje, o INSS tem que ter negado, tem que ter indeferido. E se você está recebendo um auxílio-doença, não, ele não vai transformar como um passe de mágica em aposentadoria por invalidez, não. Isso depende de uma perícia médica, e se você está recebendo, eles não vão fazer essa perícia e não tem como você entrar na Justiça, porque o seu benefício está ativo, você está recebendo. A saída, portanto, para aumentar as chances de você conseguir, o que não é uma certeza também, é uma ação judicial pedindo a conversão, a transformação desse auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Nesse caso, você vai ser avaliado por um perito médico judicial escolhido pelo juiz de confiança do juiz, que vai avaliar se o caso é mesmo para aposentadoria por invalidez. Acontece que para isso acontecer, o seu benefício tem que ser negado, indeferido. Eles têm que cortar o seu benefício. Ah, mas o simples fato de cortar o benefício dá o direito a entrar na Justiça? Não. Por exemplo, se tem data para acabar o seu auxílio-doença e você não pediu para passar por uma perícia médica, não pediu para continuar recebendo, eles vão cessar o seu benefício naturalmente. E se ele for cessado, você não tem direito de entrar na Justiça. A não ser que você peça para passar numa prorrogação e ele seja negado, indeferido, você pode passar, então, para uma ação da Justiça, onde o seu advogado vai pedir o benefício por incapacidade de auxílio-doença com conversão na aposentadoria por invalidez. Ou então, se você tiver o benefício cessado, vai ter que pedir um novo benefício e se ele for negado, você vai poder entrar na Justiça. Ah, mas por que o advogado já não pede a aposentadoria por invalidez? Ele pede a aposentadoria por invalidez, mas quem vai decidir se você tem direito ou não é o perito médico do INSS, que vai levar a avaliação dele para o juiz, é o juiz quem vai dar a decisão. Muitos casos a pessoa às vezes não passa pela perícia médica da Justiça, mas mesmo a pessoa não tendo sido aprovada da perícia, não passou pela perícia, o juiz vai olhar todo um conjunto, vai ver o grau de escolaridade dessa pessoa para ver se ela tem condições de voltar ao mercado de trabalho, a região que ela mora, se oferece trabalho, também a idade dessa pessoa, se ela tem condições de retornar. Então, não só a perícia, mas também os documentos juntados nesse processo, a documentação referente à medicação, tudo isso pode ser algo que vai mudar essa situação. Então não é só a perícia médica que decide, mas todo um conjunto. Às vezes a pessoa não passou na perícia da Justiça, mas tem toda uma documentação que o seu advogado orientou, fez de maneira correta, o que vai auxiliar. Agora, quem vai decidir qual tipo de benefício, se é a aposentadoria, se vai continuar recebendo o auxílio-doença e vai ficar a cargo do INSS essa avaliação, é o juiz federal no caso, não é o advogado. O advogado pode até pedir aposentadoria, mas o juiz pode dar o auxílio-doença, dependendo da avaliação. Se o advogado pede aposentadoria, pode ser que o INSS nega e a pessoa fica sem nada. Então existe essa possibilidade também
de aumentar a sua chance de receber um benefício, continuar tendo o seu benefício, vou pedir ali o auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, levando você a transformar isso numa aposentadoria por invalidez. É o caminho mais correto, aumenta as chances de você conseguir um benefício. Ah, mas a aposentadoria é pelo resto da vida, o auxílio-doença não. Aí que você se engana. O auxílio-doença é o caminho para a aposentadoria por invalidez. Quem vai mandar é a perícia médica. Muito embora seja mais difícil a perícia do INSS avaliar para uma aposentadoria por invalidez, se você tiver a documentação correta, é a maneira mais fácil de chegar. Sobre a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente pelo resto da vida, sim, mas como eu disse, com modificação feita na lei que já avisava que poderia haver uma revisão aí do benefício a cada 2 anos, agora a qualquer momento, se o INSS achar que tem que chamar você para fazer uma revisão, só fica livre quem tem 60 anos de idade ou mais, tenha 55 anos e receba há 15 anos o benefício por incapacidade, ou que tenha o vírus HIV, o vírus da AIDS. Do restante, eu passei pelo último pente fino, pode passar de novo. Quem estiver há mais de 6 meses sem perícia médica, o INSS pode convocar para chamar para fazer a verificação. Meu benefício é concedido pela Justiça. A Justiça manda o INSS pagar. Quem administra, faz as revisões, quem paga é o INSS, não importa se é da Justiça, se é administrativo, não pode se fazer diferença dos benefícios. Então qualquer um pode ser revisado. Então vamos lá, como eu disse para vocês, ia trazer um exemplo, eu vou trazer 2. Primeiro eu vou falar de uma senhora que tem um problema de câncer de mama e fez um tratamento, passou a receber aposentadoria por invalidez judicial feita pelo escritório que eu presto serviço aqui há 17 anos. Isso há alguns anos atrás, ela passou no último pente fino e o que acontece? O benefício foi cortado, foi cessado, nós fizemos novo pedido judicial, ela voltou, o benefício dela foi negado, o pedido de continuar recebendo, ela voltou a receber, até nós tivemos que pedir um novo benefício para ser negado, para pedir desde a cessação, então precisa da orientação do advogado, não tem como fugir disso. Ela voltou a receber, só que auxílio-doença. Recebeu aí até ser chamada agora, durante todo o período da quarentena, lá 2020, ela recebeu o auxílio-doença e agora foi chamada para uma avaliação na prorrogação do auxílio-doença, levou a documentação que não do câncer. É isso que eu quero também colocar para vocês aqui, uma outra dica. Pode ser que você tenha tido um problema cardíaco, uma diabetes, qualquer outro tipo de problema, mas às vezes você está no caminho errado. Às vezes não é a aposentadoria por invalidez, às vezes você pode pedir para aposentar mais cedo se tiver alguma deficiência. Às vezes você pode pedir, entre outras coisas, para receber um auxílio acidente, uma indenização se perdeu a capacidade para o trabalho. Na questão aqui, que eu quero deixar bem claro para você como o caminho pode estar sendo errado no seu pedido, esse problema do câncer da pessoa, ela perdeu, com o esvaziamento da mama, perdeu a capacidade de movimentação dos braços e também de levantar peso. E devido à idade da pessoa e também grau de escolaridade, região que ela mora, apesar do INSS ter todos esses critérios aí, ela levou a documentação, todo o histórico dela de tratamento médico, provando que nunca parou de fazer o tratamento, levou também aquela documentação que deu origem ao benefício, deixou tudo isso, mas levou atualizado de hoje pedindo, onde o médico pediu, aposentadoria, não tem condições para realizar nenhum tipo de trabalho, não está apta para nenhum tipo de atividade, não dando possibilidade nem para reabilitação profissional. E como eu disse no texto, é muito difícil hoje dentro do INSS você conseguir uma aposentadoria. O que foi dado para essa pessoa? Auxílio-doença por mais 2 anos. Aí tem que se anotar o número do benefício, tem que se anotar a data em que vai acabar, para faltando 15 dias pedir uma prorrogação, isso se o benefício permitir prorrogação, uma outra jogada que eles fazem também, mas aí, se não permitir, nós vamos para a justiça e vamos conseguir novamente. Agora eu vou falar um outro caso, não estou citando nomes nem falando, também do interior paulista aqui, onde a pessoa tem um problema psiquiátrico, no caso aqui um problema psiquiátrico, e faz tratamento. Recebeu algum tempo do INSS, foi negado, indeferido, o escritório entrou com a ação na justiça, deu aposentadoria por invalidez, no pente fino foi cortado, entramos na justiça novamente, conseguimos a volta do benefício como sendo auxílio-doença. A pessoa perdeu mais uma vez quando foi chamada
para pedido de prorrogação, entrou na justiça pela terceira vez, conseguiu o auxílio-doença, não conseguiu a aposentadoria, e agora, na hora que foi passar pela avaliação do INSS, para ver se aposenta, para ver se corta o benefício, para ver se reabilita, conseguiu uma documentação do médico pedindo aposentadoria. Está inapto para qualquer tipo de atividade de trabalho, sem condições de reabilitação. Tirou todas as chances do INSS. Levou a documentação que deu origem, primeira documentação que deu origem ao benefício há anos atrás, levou também todo o prontuário com todo o tratamento, provando que nunca deixou de fazer o tratamento, levou medicação, ou seja, deixou o médico sem saída. Como negar uma aposentadoria para um pedido de um médico? Não era um médico psiquiatra, era um médico clínico geral, mas um médico do posto que fornece essa medicação todos os meses para essa pessoa continuar o tratamento. Enfim, levado tudo isso, o médico ficou encurralado, sem saída, porque estava ali pedindo um documento contando um histórico de tratamento clínico, falando que a pessoa não tinha condição de retornar para nenhuma atividade de trabalho. Solicito aposentadoria, disse o médico, está inapto para qualquer tipo de atividade, não pode ser reabilitado. Sem saída, covardemente, o médico perito do INSS, o que ele deu? Aposentadoria? Não, auxílio-doença. É isso que você consegue hoje dentro do INSS, nesse caso, por 2 anos. Então, se você recebe aposentadoria por invalidez, for levado para um pente fino, o que eles vão fazer hoje? 2021. Vão cortar o seu benefício, vão passar para você para um auxílio-doença por 2 anos, para você ter uma data de cessação do benefício. Só fica tranquila a pessoa que tem 60 anos ou mais e recebe aposentadoria por invalidez, que é o número 32, lá o código, ou se a pessoa recebe um benefício por incapacidade. Aí pode ser 31 ou 32, pode ser auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas que tenha mais de 55 anos de idade e 15 anos recebendo o benefício por incapacidade. Ou se a pessoa recebe aposentadoria por invalidez e tenha o vírus HIV, o vírus da AIDS, também fica livre das revisões de pente fino. Agora, no auxílio-doença, a pessoa não fica livre. Mesmo que tenha o vírus HIV, se é auxílio-doença, a pessoa está recebendo por outro tipo de problema de saúde. Então, é um benefício temporário que ela conseguiu ali, foi avaliado pelo médico. Pode ser que ela vá para uma reabilitação. Nós sabemos que tem pessoas que podem trabalhar hoje. Existem tratamentos, graças a Deus, para que a pessoa tenha uma vida normal. Conheço o caso em que a pessoa recebe BPC-LOAS e tem o vírus da AIDS e trabalha no comércio fazendo aqueles de fim de ano, quando tem aqueles empregos temporários que não tem registro em carteira, né? Na época do Natal, aquele grande movimento. Pessoas que trabalham de empregado doméstico e tem o vírus da AIDS e recebe do governo. E para não perder esse dinheiro do governo, eles fazem um trabalho informal, na informalidade, sem pagar o INSS. Quer dizer que essas pessoas têm condição de trabalhar, mesmo tendo ali o vírus da AIDS. Eu vejo isso, eu sou testemunha, estou vendo aqui essa situação acontecer. Não só nisso, também vejo outras pessoas que têm outros problemas de saúde que recebem aposentadoria por invalidez, mas essas pessoas continuam trabalhando. Não posso falar quem são as pessoas, por uma questão de ética profissional, mas nós constatamos isso. A pessoa recebe aposentadoria por invalidez e tem uma atividade. É uma situação e é por isso que o INSS faz aí o pente fino, porque acaba descobrindo. Depois eu vou falar para vocês como o INSS está descobrindo isso, com um benefício que foi concedido recentemente para a população brasileira, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, só para encerrar aqui, a justiça é o único meio de você conseguir a aposentadoria por invalidez hoje. Não transforma auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a não ser que seja muito grave o seu problema de saúde, mas ele não se transforma automaticamente. Chegou o fim do auxílio-doença, se você sabe a data de cessação, você tem que pedir para agendar a perícia. Não é automático, é você quem pede para passar por essa averiguação, por essa perícia. A prorrogação do auxílio-doença agora são 3, você pode passar por 3 perícias médicas. Mas só 3? O que é a última perícia? A terceira e a última é uma perícia conclusiva. O que é a perícia conclusiva? É que vai definir se vai cortar o seu benefício porque você tem condições de voltar a trabalhar, se você vai para reabilitação profissional ou se você vai ser aposentado. Como eu disse, se você levar uma documentação pedindo aposentadoria, eles vão dar auxílio-doença para você por mais 2 anos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder voltar e trazer mais informações para vocês.
O canal não tem nenhum vínculo com o escritório que eu trabalho, tanto que não deixo aqui nenhum telefone, nenhum contato, nada para vocês, porque aqui eu só compartilho as minhas experiências pessoais para que você tenha uma maior chance de conseguir o seu benefício. Eu aconselho que, se você tem algum problema, procure um advogado aí da sua cidade, alguém perto de você, para você sentar e olho no olho conversar, colocar a documentação em cima da mesa e ouça as orientações do profissional para aumentar as chances de você conseguir o benefício. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos informativos. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, hoje 30 de agosto de 2021. Até o próximo vídeo.